Olá, queridos, como é que vocês estão? É sempre uma alegria poder compartilhar da palavra de Deus com vocês. E essa semana eu vou contar para vocês a história de uma mulher. Eu reli a história dela há pouco tempo e ela mexeu comigo. E eu quero trazer essa palavra para vocês também. Esse texto está escrito em Marcos, no capítulo 5, dos versículos 24 a 35, caso vocês queiram ler mais tarde. A história que eu vou contar trata-se de uma mulher que sofreu por 12 anos com uma doença. Ela tinha uma hemorragia muito forte, era um fluxo de sangue interminável e ela acabou gastando todo o dinheiro que ela tinha em busca de uma cura e ela não encontrou. Nenhum medicamento, nenhum médico conseguiu resolver a situação dela e ela acabou gastando tudo que ela tinha. E era uma doença complicada, porque além dela sofrer com a doença, ela também sofria as consequências disso. O sangue, naquela época, era considerado algo impuro, né? Então ela foi privada do convívio em sociedade. Ela não podia entrar em contato com as pessoas, não podia andar na rua. Então, além de sofrer com o que ela tinha, né, da comorbidade dela, ela também não podia andar com pessoas na rua. Então era algo bem complicado, bem sofrido. E em dado momento da história dela, diz a Bíblia que ela ouviu falar que Jesus passaria na cidade dela. Fico pensando, uau, ela escutou isso e pensou, né? Aquele Jesus que está curando um monte de gente, ele vai me curar também. E daí ela pensou, se ao menos eu tocar no manto dele, eu serei curada. Ela colocou isso na cabeça dela. E o coração dela se encheu de esperança. Então, ela decidiu ir ao encontro de Jesus, se esgueirou por meio da multidão que cercava Jesus, né? Porque era muita gente que seguia ele, tipo no Palácio Avenida, final de ano, no Natal, aquela multidão, todo mundo se empurrando, aquela coisa que não tem nem espaço direito para respirar. E assim, eu imagino que estava aquele lugar. E ela tava com aquilo na cabeça, né? Bom, se eu tocar o manto dele, se eu ao menos tocar, mesmo se eu não conseguir falar com ele, eu vou ser curada. E ela conseguiu. Ela se esticou, eu fico imaginando ela esticando os dedinhos assim, e ela encostou. Assim que ela encostou, ela sentiu no corpo dela a doença indo embora. Ela sentiu a cura. Ela, ela viu, ela percebeu que o sofrimento tinha ido embora. Aquele momento, aquele toque, aquele encontro que ela teve com Jesus foi um divisor de águas na existência dela. Naquele momento, Jesus parou tudo. Ele olhou assim: quem que me tocou? Quem me tocou? Mas tinha tanta gente em volta dele. Como que ele ia saber quem que tinha tocado ela? Mas ela sabia, né? Até os discípulos falaram: Jesus, como é que você vai saber quem te tocou? Você não tá vendo tanto de gente que tem em volta de você? E ele continuou olhando. E a mulher sabia. Ela sabia que era com ela porque ela sentiu. Foi algo palpável, foi algo que ela sentiu no corpo dela. Então ela se aproximou de Jesus, trêmula, se prostrou diante dele e contou para ele: eu toquei em ti, mestre. Daí eu fico pensando em toda aquela cena, né? Jesus olha para ela com aquele olhar dele. É um olhar que eu imagino, mas eu fico pensando, né? Quando a gente lê a história, a gente é levado a imaginar a situação. Então ele olhou para ela e falou assim: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. E assim termina o relato dessa mulher. Uau, né? Que história! Vamos pensar um pouco sobre essa história. Essa mulher era uma mulher sofrida e essa mulher decidiu ter um encontro com Jesus. Aquela decisão de ir ao encontro de Jesus foi um passo de fé que ela deu na caminhada dela.
Mas para tomar essa decisão, acredito que não foi assim tão fácil, porque ela precisou enfrentar aquilo que prendia ela em casa, aquilo que prendia ela de continuar a viver. Ela precisou decidir se expor, né? Ela precisou criar uma coragem, sair daquela redoma de proteção que ela havia criado para ela. E também lutar contra os pensamentos, tipo, o que vão pensar de mim se eu for lá, se eu sair na rua? O que eles vão falar se eu aparecer por lá? Né? Era toda uma insegurança que ela carregava dentro dela. A gente sabe que o sofrimento e a luta pesada de gente que sofre com doença também cria uma casca, né, nas pessoas. É uma questão de proteção também. Mas ela precisou lutar contra isso. E ao invés de permanecer nessa casca que ela tinha criado ao redor dela, ela ela deixou que aquela confiança, aquela fé tomasse conta do seu coração. Então foi um momento de decisão. Se eu quero ir até lá, eu tenho que decidir ir até lá. Tem que ser uma coisa no coração. Então ela decidiu, no coração dela, ela tomou para si e isso se transformou em fé. Porque afinal, o que ela tinha a perder? Ela já estava com a doença, ela já tinha ou não, né? Ou não, ela já tinha. Então, ir ao encontro de Jesus era o sim que ela tanto buscava, era a cura, né? Era lutar pelo sim, pela mudança, pela restauração de vida. Então ela decidiu sair do lugar, da zona de conforto dela, mesmo que ela estivesse numa situação tão complicada e tão sofrida, ela teve que se motivar, decidir e sair de lá. E ela, né, ali diz até que ela pensava, né? Eu fico imaginando ela andando o caminho inteiro, né? Pensando assim, se eu ao menos tocar nele, se eu ao menos tocar nele, eu vou ser curada. Sabe quando você tá em dúvida de tomar uma decisão e você tá indo ao destino ou ao objetivo e você fica pensando em. Eu imagino ela falando, se eu só tocar em Jesus, eu vou ser curada. E foi isso, ela colocou e ela tomou para ela como fé, como confiança. E o que eu quero te perguntar hoje é se tem algo que tem impedido você de ter um encontro verdadeiro com Jesus. Você também criou um casulo para você, uma casca para você. Você tem buscado algo por tanto tempo, mas o que tem te impedido de tomar a decisão de ir ao encontro de Jesus? Muitas vezes a gente encontra, né, tantos empecilhos no nosso caminho, tantas coisas acabam deixando a gente sem coragem de agir ou até sem vontade de agir. Tem tantas críticas externas, são cobranças próprias até mesmo. Mas será que eu sou digna? Será que o que eu fiz ou o que eu deixei de fazer, né? Isso acaba gerando uma paralisia na gente. Algumas vezes falta coragem ou dúvidas. O que tem te impedido? Mas assim como a mulher da hemorragia, eu quero te convidar a andar o seu caminho, repetindo o mesmo que ela repetia no pensamento. Se eu ao menos tocar em Jesus. Esse deve ser o nosso foco. Tocar em Jesus, ter um encontro com Ele. Andar o caminho focado em encontrar Jesus com fé e confiança, a gente vai conseguir vencer os empecilhos que acabam aparecendo no caminho. Sejam eles quais forem, buscar a restauração de vida, decidir ir ao encontro de Jesus, é o sim que a gente está buscando para a nossa vida. Ou não, a gente já tem, né? Busque o sim. Creia na restauração que você pode encontrar em Jesus. Não deixa Jesus passar pela cidade. Vá ao encontro dele. E ouvi, filha, a sua fé a salvou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. É o que todos esperamos. Vamos orar?
Senhor Jesus, te agradeço muito pela possibilidade de termos um encontro contigo. Um encontro verdadeiro, um encontro que gera restauração de vida. Nos ajude nesse processo, nos ajude com essa fé, Pai. Que possamos encontrá-lo verdadeiramente e ter a vida restaurada em Ti, Deus. Te peço, Senhor, que abençoes o dia de cada um que está assistindo esse vídeo, que cada um possa buscar o sim no Senhor. Em Teu santo nome eu oro. Amém. Queridos, até a próxima.